Boa noite, senhoras e senhores. Afinal, desarmar a população brasileira ou permitir que ela continue se armando? É um velho tema que já foi, inclusive, submetido a um referendo popular, como se recorda, há quase 6 anos, mas rejeitado por ampla maioria o desarmamento, principalmente pelos gaúchos, que apresentaram o mais alto percentual em todo o Brasil de contrariedade ao desarmamento. A reabertura do debate ocorre agora, notoriamente em função do massacre numa escola do Realengo, no Rio de Janeiro, na semana passada, quando um atirador matou 12 estudantes. O episódio comoveu o mundo e levou o presidente do Senado, José Sarney, a encaminhar um projeto de decreto legislativo, propondo uma consulta popular, isto é, um plebiscito, inclusive com data marcada, para 2 de outubro deste ano. A proposta precisa ainda ser aceita, aprovada pela Câmara e pelo Senado. Agora, o projeto de plebiscito, isto é, primeiro o povo é ouvido e, se aprovado, vai então para a chancela, a possível chancela do Congresso Nacional. Ao contrário do referendo, que escuta primeiro o Congresso e depois vai para o povo. Ora, segundo levantamentos credenciados, depois da rejeição do desarmamento, em 2005, aumentou consideravelmente a compra de armas de fogo e munição no Brasil. Então, por tudo isso, Conversas Cruzadas quer reabrir também aqui o debate e vai, inclusive, querer saber a opinião dos telespectadores pela pesquisa interativa. É o tema de hoje. São convidados o secretário estadual adjunto da Justiça, o promotor da Justiça, Miguel Velásquez, o assessor jurídico da Federação Gaúcha de Caça e Tiro, o advogado Ronaldo Farina, o consultor em segurança e professor de Direitos Humanos no IPA, Marcos Rolim, e o presidente da ONG Brasil Sem Grades, empresário e também bacharel em Direito, Luiz Fernando Oderich. Esse programa tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, Carinho, Respeito e Honestidade, Sicredi, gente que coopera, cresce, CIEE, Ações que Transformam, e Fátima Saúde. Compre seu plano pela internet. Pergunta aos telespectadores, em função desse tema que reabre a discussão. O nosso telespectador, se houver a consulta, uma nova consulta, votará a favor ou contra o desarmamento no Brasil? 3299-2361 votará a favor do desarmamento. 3299-2362 votará contra o desarmamento. Além disso, pode o nosso telespectador enviar a sua opinião para o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou pelo Twitter, @conversacruzada. Amigo Luiz Fernando Oderich, que viveu um drama terrível, uma tragédia, quando perdeu um filho no ano de 2002, num assalto, ali na Conde de Porto Alegre, aqui na capital. Qual é a sua posição diante desse encaminhamento do presidente do Senado de fazer agora um plebiscito para reabrir a discussão do Brasil? Boa noite. Boa noite, telespectadores. Bom, eu gostaria de dizer o seguinte. Eu gostava muito, tanto eu quanto a minha esposa, nós tínhamos uma relação excelente com o nosso filho. Ele foi assassinado por um revólver Taurus com uma bala CBC, ok? Então, eu não tenho nenhum motivo para ser a favor de armas. Mas, no entanto, tanto no plebiscito anterior como agora, eu me posiciono momentaneamente contra esse projeto de desarmamento. E depois, durante o debate, pretendo justificar minha posição. Mas poderia agora. Então tá. A primeira coisa é o seguinte, se nós queremos, eu sempre procuro, eu acho que a gente tem que procurar descobrir as causas e enfrentar as causas dos problemas. O desarmamento seria, assim, um segundo momento dentro dessa problemática, porque as pessoas compram as armas e vão continuar comprando armas enquanto elas se sentirem inseguras.
A insegurança é que gera a procura pela arma. Então, se nós simplesmente começarmos a fazer esse processo de tentar recolher essas armas, vamos gastar um dinheiro que o governo não tem, um dinheiro escasso, e não vamos estar atacando os problemas efetivos no momento. Eu lembro, é tristíssimo, as 12 crianças que foram assassinadas. Mas essas são as 12 em que a imprensa está noticiando. Mas, na verdade, no dia anterior tinham sido assassinadas 137 pessoas no Brasil. Naquele dia foram assassinadas 137, no outro dia 137 cada dia, porque nós temos 137 assassinatos por dia no Brasil, em média. Nós temos 50 mil assassinatos por ano. Quanto? 50 mil assassinatos por ano. 50 mil assassinatos por ano. Parece-me que isso aí é mais ou menos o que deu a guerra do Vietnã. É mais que muitas guerras civis. E mais que muitas guerras. No início da guerra do Iraque, lá morreram 3 mil pessoas. Então, vamos dizer, eu acho que, por isso que eu digo assim, nós temos que começar a enfrentar as causas. E as causas, então, é um debate. Agora, o argumento de quem propõe é de que, criando a lei, a proibição, as casas não mais comercializarão a arma. E aí, cabe a pergunta, aonde também o bandido vai conseguir? Será que aí veio o contrabando? Mas já existe o contrabando. Já houve reportagens que as pessoas vão ali no Paraguai e compram armas lá e trazem. O contrabando existe de todas as coisas. E aí só os bandidos estariam armados. Eu pergunto, é permitido importar a cocaína no Brasil? A cocaína não é produzida no Brasil e ela toda está aí. É proibido. Muito. Pois então, é permitido ou é proibido importar êxtase? E está cheio de êxtase em tudo que é festa. Então, eu digo, isso é como tu querer enxugar gelo. Uma vez, na época do governo Simon, se aumentou assim de sobremaneira o preço, o imposto sobre a carne, né? Quando saiu aquilo, eu disse assim, bom, isso aí é a lei do incentivo ao abate clandestino. Porque, entende, tu simplesmente tenta proibir uma coisa, mas tu não está enfrentando qual é o problema. As pessoas se sentem inseguras, as pessoas não se sentem protegidas pelo Estado, as pessoas não têm uma sensação de que existe justiça no país. Então, elas vão tentar proteger a si e a sua família. E elas vão se armar legalmente ou ilegalmente. A sua opinião é aquela que transita muito. Se proibir o armamento, só os bandidos terão armas. Eu digo sempre assim, nós somos divididos em 3 pessoas. Os homens livres, que circulam, ou seja, quem são os homens livres no Brasil? Os bandidos. Certo? Porque eu e tu, quando a gente sai na rua de noite, a gente sai com medo. Depois tem os presos, que é a imensa maioria. O preso que está dentro de casa, certo? Dentro desse monte de grade que nós colocamos na frente das nossas casas. E depois tem uma pequena minoria que está presa na cadeia. Mas os homens livres do Brasil são os bandidos. Doutor Miguel Velasquez, promotor de justiça, que tantas vezes veio aqui a esse programa para tratar da questão da infância e da adolescência, mas é um homem de muita experiência na promotoria e agora está na Secretaria da Justiça como secretário adjunto. Boa noite. Boa noite, Lazier. Boa noite, colegas de debate, telespectadores. É um prazer estar aqui para debater essa questão do desarmamento que voltou a este tema. Eu acho que até o mote disso, que levou a isto, para mim não faz sentido. Porque quem estava armado era uma pessoa que estava em surto psicótico, um desequilibrado, que teve a facilidade de encontrar uma arma e tê-la em suas mãos para praticar o ato brutal que praticou. Adiantaria as pessoas andarem armadas para resolver o problema da violência? Eu penso que não. Primeiro, para que serve uma arma? Qual a finalidade da arma? É lesionar, ferir ou matar. Desses 50 mil assassinatos que o senhor falou, e eu já fui promotor do Tribunal do Júri, quantos tinham porte legal de arma? Quantas eram efetivamente pessoas que estariam agindo em legítima defesa? Acredito que uma imensa minoria, ínfima.
Quanto mais armada a população estiver, mais insegurança teremos. Porque a nossa sociedade hoje, ela vive um fenômeno, que é o fenômeno da intolerância e da pressa. Dou exemplos. Se tu vai fazer um lanche, ele tem que vir rapidamente, senão tu já te irrita. Se tu estás na internet e demora a processar, tu já te irrita. Se alguém está trancando o trânsito, tu já te irrita. Então, nós vivemos num constante estresse no nosso dia a dia, e a arma é um facilitador para a prática de um crime grave, sobretudo de quem nunca teve antecedentes. Vejam as brigas de trânsito, por exemplo. Se a pessoa não anda armada, o máximo que eu terei ali, na pior das hipóteses, é uma lesão corporal. Se ela estiver armada, eu poderei ter o quê? Qual o resultado? Morte. Dou o exemplo das bicicletas. Aquele homem que era funcionário do Banco Central, então um homem de bem, tem equilíbrio para usar uma arma? Se ele estivesse armado, o que aconteceria com aqueles ciclistas? Ali tivemos atropelamentos, lesões, mas se ele estivesse armado, o que poderia acontecer? Mas ele tinha uma arma na mão, que era o carro. Sim, mas eu digo uma arma de fogo, que nós estamos falando. Né? Isso levaria à morte. Vou mais adiante. Pessoas intolerantes, irracíveis, que estão aí, inclusive no Congresso Nacional, vide deputado Bolsonaro, apesar de militar, mas com a carga de preconceito, com a truculência que ele age. Né? É crível que essas pessoas andem nas ruas armadas? Também considero absurda essa hipótese. E coloco mais uma situação para as pessoas refletirem. Não é da índole dos homens de bem atirar. Ainda que esteja preparado para agir, até em sua defesa ou na defesa de terceiro, nós levaríamos muito mais tempo para reagir a qualquer prática, porque a nossa índole não é de matar nem de ferir ninguém. Essa índole é do bandido. Ele que está ali pronto para matar. Ele é que vai nos surpreender. Então a arma pode ser um instrumento a mais para nos tirar a vida. Mais do que isso, vamos colocar até questão de seguranças de banco. Esses tempos, eu não quero falar mal dessa categoria, evidentemente, mas há bandidos que os apelidavam de almoxarifado de bandido. Porque bastava ele chegar, tirar a arma do vigilante e utilizar, inclusive, para a prática do assalto. Imagina um cidadão que não tem esse preparo. É mais uma arma nas mãos do bandido. Então, existe uma série de circunstâncias que precisam ser levadas em consideração, que a sociedade, a população mais armada significa mais crimes e depois mais armas em poder dos bandidos, porque a coisa mais fácil vai ser retirar dos homens de bem uma arma por parte de um bandido. E ainda eu acho que é importante destacar que, só para finalizar aqui a primeira parte, a questão é a seguinte: muitos crimes que são praticados pelos bandidos, a gente não consegue apurar, digamos, um traficante ou uma situação assim, mas muito bem criminalizado o porte de arma, tu já pode tirar ele de circulação pelo crime do porte ilegal de arma. Se tu não consegue, pelo crime maior que ele pratica, conseguirá pelo porte ilegal de arma, porque basta pegá-lo com a arma. Então, uma série de circunstâncias que eu queria colocar, e depois no próximo bloco, Lazier, vou pegar também aqui a minha área de especialização, que é a questão da infância. Há pouco pegaram jovens, adolescentes, armados nas escolas. Anteontem? Anteontem. E nós queremos defender o armamento ou o desarmamento? Qual é a mensagem que tu deve passar a esses jovens? Eu vou voltar a esse assunto para não tomar o monopólio da conversa, mas são questões que a gente tem que enfrentar com menos paixão e com mais realismo. Advogado Ronaldo Farina é assessor da Federação de Caça e Tiro. Boa noite. Boa noite, Lazier. Boa noite aos colegas de debate, aos telespectadores que nos assistem. Primeiramente, eu gostaria de enfatizar que o Estatuto do Desarmamento, que entrou em vigor em 2003, ele que se dizia um instrumento eficaz ao combate da criminalidade, ele efetivamente não cumpriu com esse objetivo.
Eu gostaria de falar sobre o pontual do fato ocorrido no Rio de Janeiro, onde este crime bárbaro, que abalou a todos e incitou essa nova discussão sobre o desarmamento, para depois partir para o genérico. É importante que se diga que desde 2003, quando entrou em vigor o Estatuto do Desarmamento, todos os portes de arma foram revogados. Ou seja, para um cidadão de bem, hoje, que nós não podemos confundir posse de arma com porte de arma.